Olha, esse discurso, essa narrativa de nós temos os nossos problemas e temos que gastar o dinheiro aqui, ela é extremamente perigosa, dado o papel que os Estados Unidos exerce no mundo, que é uma política, uma visão de política externa americana isolacionista. Só que tem um problema muito grave nisso, Bruno, porque essa narrativa ela é extremamente populista, ela é fácil de vender, porque para o cidadão médio, não tem nada a ver com aquela guerra. Não tem, mas você não entendeu que os Estados Unidos é quem é, porque ele exerce um papel de fazer a economia mundial chegar onde chegou. E ela chegou onde chegou porque ele estava com porta-aviões patrulhando certas rotas comerciais para ninguém derrubar e afundar navios ali e acabar com o comércio do mundo. Você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Quer garantir sua vaga e iniciar seus estudos agora mesmo? Basta você clicar no botão aí embaixo. Generalizada. Pensando naquela grande força que evita que muitos conflitos venham a acontecer, que é a presença dos americanos. Porque a gente vive num mundo que ele está debaixo do guarda-chuva dos americanos. Eles são a superpotência. E aí, outras maneiras de ver o mundo, né? Você tem uma outra superpotência surgindo, a China tomando conta, por exemplo, ou um conflito entre duas superpotências. Mas hoje o que a gente tem é os Estados Unidos como esse guardião mundial. E por conta dos Estados Unidos, que a Venezuela não invade a Guiana. Isso. Porque eles falaram, olha, bota um porta-aviões ali, né? Dá uma falada mais grossa, o Maduro ele já Nem sabe isso, que né? Só mandaram o bicho vai pegar. Pequenininho. Não é um porta-aviões. Estamos de olho, eles simplesmente falaram. Simplesmente isso. E lá no Oriente Médio, muita coisa também é assim. Porque se você pega Israel, apesar de ser um país que ele tem bastante tecnologia militar, é um país muito pequeno, ele não tem território para poder recuar, tem uma população de 10 milhões de pessoas. Você pega o Irã, é quase 10 vezes maior, tem lá os seus quase 90 milhões de pessoas. Então, o medo dos iranianos é uma ajuda americana. Os americanos sempre ficaram muito de olho no Oriente Médio por conta, historicamente, do petróleo. Dependiam muito do petróleo de lá. Só que agora eles produzem também bastante petróleo. Sim. Então, a dependência deles em relação ao Oriente Médio ficou menor. Tanto que a gente já vê correntes políticas dos Estados Unidos falando, olha, esse problema não é nosso, vamos tirar, não quero mais tropa lá, não quero mais americano morrendo lá, não quero mais mandar dinheiro, a gente tem nossos problemas aqui. Porque eles não precisam desse petróleo. Então, o que você acha nesse ano de eleição americana? Quais são as correntes assim que vão ganhar força? Porque muita gente em eleição vai ser cobrado um posicionamento, né? Tá, mas aí você é a favor de mais ajuda para outros países, sendo que a gente tem nossos problemas aqui. Como é que estão as narrativas em torno disso por conta desse ataque também? Olha, esse discurso, essa narrativa de nós temos os nossos problemas e temos que gastar o dinheiro aqui, ela é extremamente perigosa, dado o papel que os Estados Unidos exerce no mundo. Claro que não dá para imaginar que o americano médio tenha a compreensão desse nível, dessa escala estratégica do que é o mundo, do que é esse jogo do tabuleiro global geopolítico. E quando ele não entende isso, ele é facilmente seduzido por um discurso que fala, vamos gastar o dinheiro aqui, você tá louco? O que nós temos a ver com o que está acontecendo no mundo? Que é uma política, uma visão de política externa americana isolacionista. Só que tem um problema muito grave nisso, Bruno, porque primeiro assim, na economia do mundo de hoje, ninguém pode se isolar. Tá tudo integrado. Todo mundo está integrado. Por mais que a globalização tenha recuado 10 casas, você não é autossuficiente. E aí tem um ponto que ainda é mais preocupante, que as pessoas não entendem isso, e quando elas olham para o mundo pelo olhar econômico, elas não conseguem captar isso. Se a gente está fazendo negócio, eu e você junto, a lógica liberal e econômica vai dizer o seguinte, nós estamos better off. Os dois estão ganhando. Então, em ganhos absolutos, tá maravilhoso, tá tudo lindo. Ok, mas a França, no século XIX, quando ela começou a ganhar dinheiro com a Alemanha, porque ela começou a comercializar pesado com a Alemanha e tirou vantagem do crescimento alemão gigante, ela ficou feliz da vida. Só que logo depois ela foi descobrir o lado negativo dessa história, que eram os ganhos relativos. Não os absolutos, os dois estão ganhando. É assim, peraí, os dois estão ganhando, mas a Alemanha pode estar ganhando mais que eu. E num ambiente como o da política internacional, que é competitivo e não cooperativo, quando a gente faz negócio no ambiente doméstico e os dois estão ganhando, a gente entende que nós estamos cooperando. Eu estou te fazendo mais rico, você está me fazendo mais rico, você está ganhando mais, eu te ofereço uma coisa que você não tem onde comprar por um preço bom, você me vende alguma outra coisa que, ou sei lá, você compra de mim uma coisa que eu quero vender. Então, é uma relação cooperativa.
Na política internacional, a relação não é cooperativa. Ela é competitiva. E você tem que estar olhando para o ganho relativo. Não importa se os dois estão ganhando, importa quanto você está ganhando mais do que eu. Por que eu estou dizendo isso? A noção de que você pode se isolar e falar assim, eu sou autossuficiente em petróleo. O que não é totalmente, mas é o maior produtor de petróleo. Os Estados Unidos não é autossuficiente, é o maior produtor disparado, assim, mudou totalmente a geopolítica de muitas maneiras. Mas se ele abandona o Oriente Médio, que é a região maior produtora depois dele, ele entrega aquele espaço para outro. E se o mundo tem que estar focado dentro da política internacional em ganhos relativos, você está dando muito mais para o seu potencial adversário, que uma hora ele vai ficar tão rico, ele vai controlar tantos meios de energéticos, econômicos, militares, rotas, que ele vai vir e vai te cercar. A ideia é que eu posso me fechar no meu país e falar assim, não, eu sou autossuficiente, está tudo bem, ela contradiz a lógica do como o mundo está andando. E é extremamente perigosa. Essa narrativa ela é extremamente populista, ela é fácil de vender, porque para o cidadão médio, eu não tenho nada a ver com aquela guerra. Não tem, mas você não entendeu que os Estados Unidos é quem é, porque ele exerce um papel de fazer a economia mundial chegar onde chegou. E ela chegou onde chegou porque ele estava com porta-aviões patrulhando certas rotas comerciais para ninguém derrubar e afundar navios ali e acabar com o comércio do mundo. E isso só aconteceu porque ele estava envolvido. Esse discurso é sedutor, mas ele é problemático, ele é populista e ele desconsidera a geopolítica. Então, ele está ganhando tração nos Estados Unidos. Eu acho que esse é um dos grandes problemas com o discurso do Trump. Falar, e até dos democratas, né? Porque a gente olha assim, tratar Israel como uma discussão de política doméstica é um erro. Tratar a Ucrânia como uma discussão de política doméstica, de direita e esquerda, é um erro. Israel, Taiwan e Ucrânia são discussões geopolíticas. Ela é uma preocupação de Estado dos Estados Unidos, de segurança nacional para os americanos. Não porque tem americano que vai morrer ali ou aquilo é território americano, mas porque o controle e domínio desses lugares, Ucrânia, Israel ou Taiwan, é o começo da derrocada americana. Então, assim, realmente nós estamos indo nesse caminho, é muito mais fácil vender isso, mas é muito perigoso. A gente tem um exemplo interessante disso. A Merkel, quando teve um acidente no Japão, e ela decide ser populista geopoliticamente. Politicamente e irresponsável geopoliticamente. Fukushima. Isso. Ela desliga as usinas nucleares. Para quê? Para conquistar o populismo ambiental. Aí ficam sem energia. Isso, beleza. Fica sem energia, o que você faz? Liga um gasoduto aqui com a Rússia. Oi? Geopoliticamente assim, isso é de uma ignorância sem tamanho. Você tá louca fazer isso? E ela fez. E custou muito caro para a Alemanha. Então, o populismo político, ele ignora a geopolítica ao seu custo e preço alto que vai ser cobrado em algum momento. Estados Unidos tem que tomar cuidado. A polarização e a divisão política tá fazendo democrata não querer ajudar Israel, republicano não querer ajudar a Ucrânia. Isso é uma tragédia para os Estados Unidos geopoliticamente.